Olá, boa tarde a todos que estão entrando aqui para participar com a gente do nosso webinar sobre alimentação em tempos de Covid. Sejam todos bem-vindos. São as coordenadoras da nossa pós-graduação em nutrição, Patrícia Quintela, nutricionista formada pela UF, especialista em clínica funcional, atua em consultório e escola de educação infantil. Larissa Cohen, nutricionista com especialização em nutrição clínica funcional, fitoterapia, especialista em oncologia e mestre em nutrição pela UFRJ. E a Luciana Sarmento, nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional, nutrição pediátrica e educação nutricional, mestranda em nutrição pela UFRJ. Eu sou Milene Couras, eu sou jornalista, responsável pela comunicação e pelo marketing do Departamento de Medicina da PUC-Rio. E é um prazer tê-los aqui conosco essa tarde. E a gente vai começar. Gostaria que a Luciana, a Larissa e a Patrícia se apresentassem, só dessem um oi para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Oi. Boa tarde. Oi, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, podendo contribuir nessa questão tão importante, né? Isso. Que a gente está passando. Para a gente começar, o que vocês identificam neste momento como tendo mudado no hábito alimentar dos brasileiros? Muita coisa mudou em relação aos hábitos e comportamentos alimentares, né? O alimento sempre teve uma característica social importantíssima. As pessoas sempre confraternizaram, comemoraram, até situações de trabalho, né? Vamos comer num restaurante, enfim. O alimento, a comida, ela sempre teve essa conotação. Mas agora, o centro, a motivação para a escolha alimentar pós-Covid, ela passa por outras questões, né? Acho que a gente pode destacar a questão econômica. A gente vive uma situação de insegurança. As pessoas não sabem muito bem como é que vai ser o futuro. Enfim, muitas pessoas perderam o emprego, outras estão recebendo menos, outras estão inseguras em relação ao futuro. Então, a situação econômica pesa bastante, né? A saúde também, as pessoas aumentou bastante a procura pelo assunto, né? Imunidade, pacientes, né? Pedindo dicas, enfim, a gente vê nas redes sociais o aumento, né? Da procura sobre o assunto. E segurança, né? Segurança, hoje em dia aumentou a preocupação absurdamente com a procedência do alimento, higiene, limpeza, passaram a ser fundamentais na escolha do que comer. As pessoas passaram a cozinhar mais em casa, né? Passaram a ter agora uma nova realidade e procuraram também fazer compras com menos frequência no supermercado, porque as pessoas têm mais medo, né? Dessa parte de higienização. O alimento fresco, ele passou a ser um alimento que dá mais trabalho, porque você tem que higienizar, porque você tem que passar por uma série de procedimentos, né, de higienização que não são fáceis para qualquer pessoa. Acabou aumentando o apelo pelos alimentos altamente processados. As pessoas acabam comprando alimentos mais fáceis de higienização, por exemplo, hambúrguer, pizza, enfim. Uma pesquisa recente mostra que aumentou bastante o consumo por esses alimentos, mesmo feito em casa. As pessoas estão consumindo muito mais pão, né? Aquela moda de fazer pão em casa, enfim. As pessoas começaram a comer mais alimentos processados, que são alimentos mais ricos em gordura, são alimentos mais ricos em açúcar, são alimentos mais calóricos. E é engraçado porque você vê nessa situação, né, um paradoxo, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm uma preocupação com a segurança, a saúde, né, ela fica comprometida com o excesso desses alimentos e dessas substâncias, né? Uma outra coisa também que eu acho importante a gente identificar aqui é o crescimento da solidariedade. Isso foi uma coisa bem bacana, né? Que passou a acontecer pós-pandemia. O olhar das pessoas para o próximo, né? Restaurantes doando comida, mobilização social em prol de pessoas em situações fragilizadas. Os consumidores têm mostrado que se motivam a comprar por ações de solidariedade, né? Tem algumas redes aí de entrega de alimentos que fazem alguns tipos de promoções, digamos assim, que quem compra uma porcentagem desse valor vai para alguma instituição de caridade.
Então, você vê toda uma mobilização, né, social em prol, né, do outro. A pessoa está com um olhar mais abrangente em relação à sociedade, ao outro. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana que está acontecendo agora no momento. Eu acho que eu identifico agora, nesse momento, são essas situações. Não sei se vocês identificam alguma outra. Eu concordo que essa questão da solidariedade, né, pode ser uma característica que veio aí para ficar, né? Eu acho que as pessoas estão se motivando a comprar pelo o que aquela empresa faz em termos de solidariedade, de voluntariado, de ajuda aos mais necessitados, né? Eu acho que isso agora vai ser um direcionamento não só em questão de alimentação, mas eu acho que como um todo, né? E isso daí tende a ser uma característica, né, desse tempo pós-pandemia. Verdade, é uma maior conscientização, né, da população como um todo. Acaba que isso acaba sendo um momento mais bonito, né? Eu acredito nisso, né? Vamos rezar para que isso dure, né? Para que esse sentimento continue. É verdade. E assim, muito tem se falado, né, sobre alimentação saudável, ainda mais nesse momento de uma doença, né, que tem assustado bastante as pessoas. Qual seria a melhor definição para alimentação saudável? Bom, a pandemia ela realmente trouxe um novo olhar, né, para esse conceito de alimentação saudável, né? Porque por mais que tenham tantas informações, estudos e pesquisas sobre esse tema, a gente percebe que nunca a humanidade esteve tão doente, né? E será que comer mais de determinados alimentos ditos saudáveis, né, pela indústria, pela mídia, em detrimento de outros alimentos, trouxe de fato mais saúde para a população? Né? E a gente não observa isso, né? Que na verdade a alimentação saudável não é uma coisa só, né? É um conjunto de práticas que a correria dessa vida moderna, né, deixou obsoleta, né? Deixou todo mundo meio míope, né, sobre as etapas de algo tão importante que é os nossos alimentos, né, que é a nossa alimentação. E essas etapas vão desde lá a origem deles, né, até a chegada à mesa, passando pelas escolhas, né, que são baseadas nas nossas preferências, na nossa cultura, né, nos nossos hábitos, né, indo até mesmo aos cuidados com o armazenamento do alimento quando ele chega, né, o preparo desses alimentos, a forma de preparo, como guardar as sobras, né, tudo isso faz parte de um aspecto saudável na alimentação. Mas, assim, eu acho que um dos aspectos que a Covid-19 trouxe, né, foi o surgimento de uma nova rotina em que a pessoa teve que desenvolver algumas habilidades culinárias, né? E dentro dessas habilidades culinárias, trouxe muita luz sobre aquela questão da sanitização, da higienização dos alimentos, né? Lembrando as pessoas que um simples vírus, assim como vários outros micróbios, podem trazer muitas doenças e eles estão presentes em todos os lugares, inclusive nos alimentos, sejam eles crus ou cozidos. Então, eu ainda destacaria dentro dessa questão da habilidade de cozinhar, né, que fez com que as pessoas cozinhassem mais em suas casas, né, eu destacaria também a questão agregadora de fazer uma refeição em casa, com sua família, né, onde existem as trocas as trocas, sejam elas todas, né, as conversas, o repartir, o dividir, né? Então, acho que isso é um momento enriquecedor no que se refere a isso, né? É uma experiência diferente, né? Porque até para quem não mora sozinho, também é uma experiência que pode ser boa ou ruim, né? Mas que vai acontecer um aprendizado. Então, eu definiria alimentação saudável e segura como uma alimentação que passasse por todos esses processos, né? Que tivesse a visão de todas essas etapas, até do aspecto social mesmo.
Eu acho que só reforçando, né? Antigamente a gente não tinha, quer dizer, as pessoas em geral não tinham muito essa questão, essa visão da segurança alimentar em si. E eu acho que isso aflorou demais com a pandemia, com a Covid-19, e é uma coisa que é super benéfica, né? Então, eu acho que se antes a gente só pensava na alimentação saudável em termos de nutrientes, do alimento em si, o que ele pode fazer de bom ou enfim, de adequado e inadequado, né? Então, agora a gente tem uma outra visão, que era uma visão que era mais de bastidores, né? Eu acho que era uma visão muito assim do restaurante, né, do hotel que faz a comida, enfim, da cozinha industrial. E agora isso está muito mais estabelecido na casa das pessoas. Então, eu acho isso bem bacana. As pessoas passaram a ter um olhar mais global, né? A gente tinha um olhar muito segmentado para o processo alimentar, né? Para a cadeia alimentar. Então, agora a pessoa entende que existe uma cadeia inteira, existem vários fatores que influenciam, né? Eu acho que essa visão começou a ficar mais abrangente pós-pandemia. Sim, a alimentação saudável engloba um ambiente saudável, né? Isso. Exato. É verdade. E falando, né, de ambiente saudável, essa preocupação também, desde o início, assim, começou a falar muito da imunidade e de como que a nutrição poderia contribuir, né, para melhorar a nossa imunidade. Você também ficou claro, né, ao longo desse período, que não adianta você mudar uma coisinha aqui hoje ou comer algum determinado legume que vai ter algum nutriente que vai te tornar imune. Sabemos já que não existe isso. Mas vocês acham que essa pandemia pode mudar efetivamente o comportamento das pessoas e levarem à adoção de práticas alimentares saudáveis no longo prazo? Bom, vou falar a minha opinião, né? Eu espero que sim. Eu acho que, como a Patrícia falou agora, né, dessa questão de englobar a segurança alimentar, eu acho que a gente tem aí muitas chances de levar tudo isso que a gente está vivenciando agora na pandemia, levar adiante. Até porque eu acho que algumas coisas vão ficar, por exemplo, muitas pessoas vão ficar com trabalho em home office, né? Então, acho que algumas questões dessas vão continuar. E eu acho também que, por exemplo, a questão a saúde em geral, né? A questão financeira, a questão da solidariedade, tudo isso que veio com essa pandemia são fatores motivacionais para mudanças. Então, pode ser que as pessoas estejam mais motivadas a mudar agora e que mantenham essa mudança depois. Então, eu imagino que vão levar, sim, a longo prazo essas modificações. Eu acho que, por exemplo, isso que você tocou no assunto, né, Milene, é bem importante, porque muitas pessoas, de repente, começaram a correr atrás da alimentação para a imunidade, o suplemento para a imunidade, ficou uma coisa muito imediatista, né? Na verdade, a imunidade ela vai se construindo ao longo de uma alimentação balanceada, de bons hábitos de saúde, de vida em geral, né? E não dessa forma como foi colocado. É claro que isso ajuda, mas isso precisa ter uma permanência, né? As pessoas precisam entender que a imunidade elas vão conseguir ao longo de um período longo, né, de uma alimentação saudável, balanceada, né, de cuidados em geral com a saúde. Então é isso, eu acho que pode ser que as pessoas levem sim adiante. Até porque, só para complementar, eu estava tendo acesso a uma pesquisa de uma consultoria de alimentação, de serviços de alimentação, onde eles fizeram uma enquete com mais de 1.000 pessoas, né, de classe A, B e C, e aí eles tiveram como conclusão que 93% das pessoas estavam cozinhando mais do que antes, né? Então, assim, 93% da amostra deles, ou seja, quase total, né? Eles adquiriram esse hábito de cozinhar, estavam cozinhando, seja por questão financeira, porque não dá para ficar pedindo toda hora comida, né? Seja por uma questão de saúde, enfim, seja por uma questão da família estar ali unida e cozinhando. Então, esse hábito do cozinhar, como até a Luciana comentou antes, né, dessa coisa do pão,
Então, essa pandemia que aconteceu, né, que a gente viu por aí, de todo mundo fazendo pão, fazendo pizza, né? Até tem um dado que é bem alarmante de um aumento de 650% no aumento do consumo de fermento nos Estados Unidos. Assim, é algo nunca visto antes, né? Então, isso mostra como as pessoas se empenharam realmente em não sair de casa, em passar a cozinhar. Elas estão cozinhando, os alimentos são mais saudáveis ou não? Isso daí vai ficar a dúvida, a gente ainda não sabe. Mas esperamos que também seja desencadeada essa curiosidade por uma alimentação saudável, né, para ficar no longo prazo. Eu acho que no longo prazo pode ser que depois da pandemia as pessoas voltem, a gente vai voltar a comer fora, né, mas com outro olhar e também valorizando muito mais a comida caseira, valorizando muito mais os benefícios que a comida caseira nos traz, né? Então, eu acho que isso daí vai ficar. A questão do pão também eu acho interessante, porque você amassar o pão, sovar o pão, também é um efeito terapêutico, né? Então, você joga ali, né, o que você está sentindo. Tudo bem que a gente tem que fazer com uma vibração boa, a comida, né? Mas é uma forma de você também ter aí uma terapia, né? A mesma coisa são os bolos, né? Até teve um meme nessa época agora falando que nunca se fez tanto bolo, né? Que as pessoas fazem bolo toda hora, mas é isso, é um ato terapêutico também, né? Agora parece que está na moda pudim, né? As pessoas fazerem pudim, né? Isso é que a gente tem que ver como é que vai acontecer a longo prazo, né? Se as pessoas vão começar a cozinhar de uma maneira mais saudável, a gente espera que sim, né? Mas também pode ser que isso acabe desencadeando também algumas gulodices, né? Assim, algumas coisas que talvez acabem destoando um pouco, né? A gente vai ter que ver o que vai acontecer a longo prazo. Com o tempo, de repente, as pessoas até vão, com a rotina, né? Começam a voltar a ter a preocupação com a alimentação. A gente já está recebendo várias perguntas aqui no nosso chat. E aí, só antes de eu partir para essas perguntas, como a gente estava falando da imunidade, dessas práticas, eu queria se vocês teriam algumas práticas. Bom, em relação à segurança alimentar, existem dois aspectos que devem ser dados, né? A segurança alimentar no sentido de você fornecer todas as condições de acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidades suficientes, né? E tem outro aspecto que é em relação à higienização, né? Que a Patrícia já falou bastante, processo que garante segurança, que o alimento chegue ao consumidor íntegro, livre de patógenos, livre de vírus, bactérias, sem contaminação. Se a gente for falar, né, do aspecto, né, relacionado ao acesso ao alimento, a gente pode ver que essa pandemia causou uma redução de aproximadamente 25% na disponibilidade de mão de obra. As pessoas não conseguiram, muitas pessoas ficaram doentes, adoeceram, outras não conseguiam chegar ao ambiente de trabalho, né? E essas interrupções na cadeia de suprimento resultaram no bloqueio de várias rotas de transporte. Então, acabou acontecendo várias restrições. Os alimentos nem sempre conseguiram chegar à mesa, né? A gente vê, né, nos Estados Unidos, aconteceu agora, recentemente, que as redes de fast food ficaram sem a carne de hambúrguer para conseguir vender. Enfim, a gente vê toneladas de alimentos serem jogados fora, enfim. As pessoas não estão conseguindo dar vazão à quantidade, né, de produtos porque a gente não consegue transportar, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter, né, as autoridades, as comunidades de pesquisa vão ter que identificar e agir rapidamente as ameaças mais críticas ao sistema alimentar durante essa pandemia, né? A fim de vão ter que implementar medidas e políticas de segurança alimentar que visem não apenas os que estão passando fome, mas também os que estão correndo em risco alimentar, os mais vulneráveis, né? O pessoal com uma situação, né, vulnerável, o pessoal com uma renda mais baixa, esse pessoal provavelmente vai ficar mais vulnerável nessa situação. As pessoas, em relação aos cuidados alimentares, eu acho que é importante a gente enfatizar aqui que agora a preocupação maior, né, é quem manipulou o alimento, de que forma esse alimento foi manipulado, se todos os cuidados de higienização foram tomados em todas as etapas do processo produtivo.
até a chegada à mão do produtor final, né? A cadeia alimentar percebeu, principalmente nessa fase agora, que a fragilidade resiste no fator humano. A gente vê, né, que o vírus ele pode ficar em superfícies durante um período longo, né? Então, as pessoas realmente ficaram muito preocupadas com isso, de se contaminarem. E eu acho que o que pode acontecer a médio, a longo prazo, é que a gente vai começar a ver agora, né, uma maior automação em toda a escala do processo produtivo. Eu acho que agora as máquinas, né, vão começar de alguma maneira, a substituir, né, as pessoas nesses processos todos produtivos, porque isso vai garantir mais segurança. Isso era uma coisa que eu acho que iria acontecer a mais longo prazo, e eu acho que isso vai ser antecipado por conta dessa situação de pandemia, né? E é uma pena, porque isso é um problema quando a gente pensa em pequenos produtores, né? Como é que esses pequenos produtores vão conseguir tá se equipando, né, para poder estar conseguindo dar conta desse mercado, que agora vai ser um mercado tão exigente, né, com higiene, com proteção, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar modelos e prestações de cuidados de saúde cada vez mais individualizados e personalizados, né? Que possam, inclusive, ser feito, né, à distância, né? A gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar a longo prazo. Eu queria complementar, eu acho que essa parte dos pequenos produtores, né, é uma coisa que até cabe a nós, nutricionistas, que também somos, de uma certa forma, formadores de opinião, enfatizar, né, para as pessoas, né, passar isso como uma orientação mesmo, né, sugestão de pequenos produtores para fortalecer. Acho que a gente precisa entrar mais nessa seara, né, nessa área. O momento é de fortalecer eles mesmo, né? Assim, valorizar, né, essa compra de entrega em casa, né, valorizando também até os produtos orgânicos, porque nesse caso a gente, além de estar ajudando a imunidade, a gente vai estar valorizando os agricultores ao nosso redor, né, na nossa comunidade, né, porque são esses pequenos agricultores que mais alimentam as redes das nossas cidades, são os pequenos agricultores. Então, realmente orientar, né, como a Larissa falou, essa preferência. E eu acho que isso vai acabar acontecendo naturalmente por conta de também, como a Luciana falou, né, da quebra dessa distribuição, né, dessa dificuldade, dessa situação que vai ficar mais difícil no que se refere à importação, exportação, devido a novas exigências que vão surgir após a pandemia. A questão após a pandemia ainda assim é muito insegura para todos, né? Tanto para quem tem acesso aos alimentos, como principalmente para quem não tem acesso aos alimentos, né? O Brasil é muito, como é que se diz? É muito iluminado, porque a gente tem muitos alimentos aqui, a gente tem quase todos os alimentos, a gente não depende de outros países para nos alimentar. Então, a gente acaba sendo muito iluminado por conta disso. Eu acho que, Milene, você acabou fazendo outra pergunta em relação também à imunidade, né? Mas antes da gente entrar nessa, eu tenho uma pergunta específica sobre a segurança que a Andrea mandou pra gente. E aí ela comentando que tem usado muito hipoclorito para higienização dos alimentos, verduras, legumes e frutas. E aí ela perguntou se a utilização muito frequente do hipoclorito poderia levar ao hipotireoidismo. Após o uso do... posso dar licença, Pode gente? falar, claro. Após o uso do hipoclorito, é indicado que se lave com água potável, né? Que se retire os resíduos. Né? Então, essa é a indicação, porque o excesso realmente do hipoclorito ele vai causar uma desbiose a nível intestinal. Né? Então, isso pode gerar, sim, pode impactar no desequilíbrio do sistema imunológico, inclusive. Mas então, enxaguando bem o alimento, você acabaria com essa possibilidade?
Sim, você com certeza, porque é melhor você comer um alimento que sem o micróbio, sem o patógeno, né, do que preferir o patógeno do que algum resíduo do hipoclorito, né? Porque o hipoclorito ele já é usado em muitos lugares, apenas não tinha o hábito de ser usado muitas vezes na nossa casa, mas isso já é uma conduta normal nos processos alimentares, né, de produção alimentar. Não é nenhuma novidade, né? A novidade é na nossa casa, né? Então, a gente ia entrar em imunidade, e aí, para começar, eu vou aproveitar a pergunta da Ruth, que ela falou que tem muita gente tomando vitamina D por conta própria, alegando para melhorar a imunidade. Se isso faz sentido, e se fizer, se adianta tomar vitamina D se não tomar sol? A vitamina D, ela é importante sim para a imunidade, né? Tem vários trabalhos que mostram isso. Só que você tem que ter níveis adequados de vitamina D. Um excesso de vitamina D, ele também pode ser prejudicial à saúde. Você já viu pessoas que têm doença autoimune, elas tomam doses exageradas de vitamina D, tomam uma quantidade enorme, porque a vitamina D, ela também, em excesso, ela é imunossupressora. Então, ela inibe o sistema imunológico. Então, o excesso, ele pode causar algum tipo de situação, né, que não é interessante para a saúde. Então, o ideal é que você tenha os níveis adequados. Agora, como todos nós estamos nos expondo menos ao sol, os alimentos fontes de vitamina D, a absorção a gente sabe que é bem pequena, que a maior fonte realmente é o sol. Assim, vale talvez a pena você tomar uma suplementaçãozinha. Agora, isso é caso a caso, tem que ser avaliado. Se a pessoa tem um nível adequado de vitamina D, eu acho que não tem necessidade nenhuma da pessoa estar tomando suplementação. Assim, um solzinho na varanda, na janela, né? Uns 20 minutos, já são mais do que suficiente. Agora, isso realmente vai depender de cada caso. Só tem que tomar cuidado com o excesso, porque o excesso ela pode ser imunossupressora. Perfeito. A Bianca perguntou, ela comentou, né, primeiro, que a evolução da doença aqui no Brasil foi um pouco diferente da Europa e da Ásia, que aqui vê-se mais jovens sendo acometidos e complicações além das pulmonares, cardíacas, renais, digestivas. Será que o hábito mais frequente da ingestão de vinhos por parte do europeu tenha sido um favor favorável na progressão da doença? Sabemos que é uma doença inflamatória e talvez ela possa ter sido reduzida por conta do resveratrol. Se não reduzida, tenha levado a menos complicações? Boa pergunta. É um assunto que realmente faz sentido, né? Eu, particularmente, não tinha visto nada, então, mas faz sentido, sim, né? Então, o resveratrol pode ter tido alguma doença, bem como também eu acho que, não sei se a questão de diferença de temperatura no Brasil, outras questões relacionadas ao país também possam ter influenciado o próprio estado nutricional das pessoas, né? Então, esse faz sentido também associar, mas acho bem interessante essa questão do resveratrol. Acho que pode ser que tenha sido, de repente, aí um fator a mais, né? Um coadjuvante, não que tenha sido o único fator, mas... É interessante, tem que ser estudado mais o assunto, né? Para a gente poder ter uma opinião, né, formada, né? Nem as autoridades no assunto sabem definir quem vai pegar ou não, porque realmente alguns países teve uma proliferação maior, teve, né, um impacto maior em relação a outros, né? A gente sabe que a Itália também bebe muito vinho e, no entanto, teve também um impacto bem forte lá, Verdade. né? Então, Boa observação. não necessariamente ainda não se sabe, eu acho que ainda é cedo para entender sobre esse vírus. Mas eu acho que essa informação também não justifica, né, um uso aleatório do vinho, né? Então, precisa aí Verdade. uma certa Com consciência. moderação, de repente, né? Álcool faz mal à saúde, né? E existem outras fontes de resveratrol. Uva, né? Suco de uva. Quer dizer, a gente não precisa ficar tomando bebida alcoólica para ter acesso, né, a resveratrol.
O Milton perguntou aqui como não aumentar minha barriga nessa pandemia, o que ele deve comer? Eu acho que priorizar os alimentos mais naturais, né, Milton? Não sei como é que está a sua alimentação, se tem muitos industrializados, se está com muito pão, né, seja caseiro, né, mas é pão, né, mais calórico. Ao mesmo tempo que a gente come mais pão, a gente está deixando de comer outros alimentos mais saudáveis. Então, eu acho que é você ter, de repente, até horários regulares em relação à alimentação, né? Esses horários são interessantes para quem tem hábito de ficar beliscando. Então, eu acho que a partir do momento que você tem lá regradinho, pelo menos o horário do café da manhã, o almoço, um lanchinho da tarde, um jantar, ou mesmo que seja um lanche da noite, né? A gente minimiza ficar beliscando. Então, eu acho que a alimentação, por mais que a gente agora esteja cozinhando mais em casa, mas é isso, o acesso a algumas guloseimas, belisquetes também aumentou, porque a gente também está em casa há mais tempo. Então, tentar ver o que você consegue melhorar em termos de horários, melhorar em termos de qualidade de alimentos, uma alimentação que é mais balanceada, né? Quando você consegue ter cereais, grãos, né? Arroz, feijão, que eu quero dizer, uma proteína, legumes e verduras. Por exemplo, se você combina esses alimentos todos na hora do almoço, a chance de você querer beliscar muito é menor, né? Além disso, a gente também tem uma questão aqui nesse período da pandemia, que é a qualidade do sono de algumas pessoas que pioraram. Então, quanto menos a gente cuida do sono, a alimentação também se desregula. Então, precisa cuidar do horário de sono adequado, né? Seguir aí minimamente o que o nosso corpo manda, né? Que é o nosso ciclo circadiano. Então, prestar atenção no horário de dormir, não ir dormir de madrugada, porque aí a gente já deixou ali de registrar, enfim, de ter o apoio de vários tipos de hormônios, né, de substâncias interessantes para a manutenção da nossa saúde no dia seguinte. E aí isso sim pode levar também a aumento de apetite, né, aquele aumento de apetite no finalzinho da tarde, início da noite, né? Então eu acho que tem várias questões que podem levar ao aumento da circunferência abdominal. Né? Então, mas eu acho que priorizando uma alimentação, regulando horários, a hidratação, porque às vezes a gente também come, né? Mas na verdade está com sede. Então, tentar beber um copo d'água antes de comer. Eu acho que são essas pequenas dicas aí que vão fazer alguma diferença no final e pelo menos estagnar, né, a circunferência abdominal. A gente sabe que também a atividade física é importantíssima, né? Muitas pessoas não estão conseguindo fazer em suas residências, mas que seria interessante sim também contemplar aí a atividade física. Eu só faria uma última observação, assim, acho que foi perfeito, tudo que a Larissa falou, perfeito. Tentar minimizar o estresse, né? Porque o estresse, ele também aumenta, faz com que a pessoa acabe comendo mais. Tentar fazer algumas práticas de mindfulness, meditação, enfim, alguma coisa que ajude o corpo a relaxar, a desestressar. Isso ajuda bastante também, né, na diminuição da ingesta. É fundamental, a partir do momento que a gente diminui a ansiedade com essas práticas meditativas, isso, né? Isso faz reduzir bastante a ansiedade. E dá para ir começando aos pouquinhos, né? Você vai começando com 3 minutos, depois 5, enfim. E aí vai aumentando. É verdade. Eu traria como contribuição também a questão da insulina, né? Porque os alimentos que são ricos em insulina são os alimentos que mais vão causar esse aumento da adiposidade abdominal. E, infelizmente, tanto o estresse, feito alimentos com índice glicêmico alto, vão causar esse aumento da adiposidade abdominal. E os alimentos que causam essa resposta insulínica vão ser, como a Larissa falou, né? Vão ser exatamente os que a Larissa falou para não comer, né? Que são os alimentos ricos em carboidratos, como os pães, bolos, biscoitos, né? Excesso de carboidratos numa mesma refeição. Então, isso tudo vai realmente fazer uma sobrecarga insulínica e aí não perdoa.
Realmente, já aí vai ter uma resposta de ganho de gordura abdominal mesmo, né? Circunferência. É verdade. Aqui no Brasil, mais da metade da população tem sobrepeso, né? E a obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros. E aí, na questão da Covid-19, obesidade, diabetes e hipertensão, eles são considerados fatores de risco, né? E aí, queria entender melhor por que as pessoas que apresentam esses quadros têm maior chance da Covid-19 evoluir para um quadro mais grave. É verdade. Vou responder essa. Então, o que acontece é que, assim, de fato, esses pacientes que mais foram contaminados foram exatamente os que têm alguma doença crônica, alguma comorbidade, né? Não necessariamente, mas a gente observou esse aumento, né? Foi observado esse aumento em quase todos os países, né? E, na verdade, essas doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, são doenças crônicas que vão ter como uma das consequências a diminuição da imunidade, né? Então, a diminuição da imunidade nessas doenças crônicas colocaram esses pacientes em risco, né? Em maior risco. E outra coisa que acomete esses pacientes, quer dizer, na verdade não acomete, é causa e consequência da própria doença. É o processo inflamatório crônico dos quais eles estão assim bem inseridos, né? E a gente sabe que o fator alimentação ele vai ter um envolvimento nessa inflamação crônica, né? A gente observa aí que curiosamente, né, os países mais atingidos pelo vírus são os que apresentam os hábitos alimentares com maior consumo de alimentos processados. Isso a gente observou, porque, por exemplo, a África, que não tem, que são os alimentos mais básicos, né, grãos, etc., não teve a mesma mortalidade como países tão desenvolvidos assim. E aí a gente subentende, então, que esses alimentos altamente processados são altamente inflamatórios também, né? Eles minam a saúde, né? Uma das principais causas, né, da perda de saúde da população, uma delas, né, é a má alimentação, né? Bom, a gente torce para que nesse momento que as pessoas estão fazendo mais refeições em casa, né, que essas refeições sejam de melhor qualidade, né? Porque também não adianta fazer as refeições em casa, né? Como já foi falado aqui, se essas refeições não forem de qualidade, né? Porque senão também não melhora a saúde de ninguém, né? Comer uma alimentação boa, ela faz parte de um estado de saúde que te leve a uma longevidade, né? Mas se não comer saudavelmente, realmente isso não vai acontecer. Então, as pessoas que têm essas doenças crônicas, não adianta mudar a alimentação agora, né? É lógico que já ajuda, mas a gente sabe que a questão de estar preso em casa impede outras questões que ajudaria, como a prática de atividade física, né? O controle do estresse, tudo isso causam estresse, quer dizer, causam uma inflamação crônica, né? Diminui a imunidade e aí predispõe as pessoas a outras doenças. Já que você está falando da questão inflamatória, existem alimentos que contribuem que são anti-inflamatórios naturais? Existem, eles são bem já divulgados, né? Pela mídia, por nós nutricionistas, né? Então, os alimentos mais anti-inflamatórios, né, são aqueles que vão ter menos açúcares, menos sal, menos gorduras saturadas, né? Então, existe um índice, né, onde a gente vai ter os alimentos pró-inflamatórios e os alimentos anti-inflamatórios. E já é de se desconfiar que os mais anti-inflamatórios vão ser os vegetais, frutas, legumes ricos em fitoquímicos, né? E que os piores vão ser os altamente processados, ricos em açúcares, sal, sódio,
e gorduras. Gorduras, gordura trans, né? Principalmente uma gordura altamente inflamatória, então que está presente em muitos alimentos industrializados. Então, a partir do momento que a gente passa a consumir alimentos naturais, naturalmente você tem aí uma ação anti-inflamatória no corpo, né? Então, quanto mais aditivos químicos, de modo geral, quanto mais alimentos que a gente tem rótulos, né? Quanto mais a gente lê o rótulo e não entende o que está escrito lá naquela partezinha dos ingredientes, mais inflamatório é esse alimento. Quanto mais tempo de prateleira tem um alimento, né? Quanto mais tempo ele dura, mais inflamatório é esse alimento. Então, na realidade, eu acho que a alimentação anti-inflamatória é o que é o ideal, né? Então, você partir do princípio de que a sua alimentação tem que ser praticamente assim, a dieta, eu até brinco, né, às vezes com os pacientes, que é a dieta da feira, né? Então, são aqueles alimentos que você encontra na feira e, assim, legumes, verduras, frutas, incluindo grãos, sementes, castanhas, e aí você tem uma ação anti-inflamatória muito bacana, muito interessante, altamente preventiva, né, de diversos tipos de doenças, principalmente as doenças crônicas. Então, acho que a partir do momento que as pessoas conseguem ter esse entendimento e trocam, né, o seu carrinho do supermercado, ele passa a conter muito menos lata, muito menos pacote, né, e tem mais das verduras, dos legumes, enfim, mais saúde ela está levando para casa dela. Só um adendo aqui, em relação à gordura, a gente tem essas gorduras que são ruins, né? Que você falou, a gordura trans, enfim. Mas a gente também tem as gorduras boas, que são anti-inflamatórias, né? O ômega 3, a gordura do abacate, das castanhas. É importante também a gente enfatizar que não existem só gorduras ruins, né? Tem gorduras que têm esse efeito anti-inflamatório e que são muito bem-vindas. Sim. Com certeza. Vocês falaram sobre a questão da feira, né? Nesse momento da pandemia, quais são os cuidados que vocês destacariam assim que as pessoas deviam prestar mais atenção na ida à feira com relação durante e depois quando chega em casa? Estão indo muito à feira, né? Nem está tendo feira livre. As pessoas estão comprando. Está sim, está tendo as feiras livres foram suspensas só por 15 dias e já retornaram. Já está tendo, pelo menos no Rio de Janeiro, sim, não sei em outros estados. Então, eu realmente desconhecia isso. Os pacientes contam. Eu não sabia que as pessoas estavam indo muito à feira agora. Mas, se a pessoa for à feira, ela vai ter que tomar vários cuidados, né? Como, por exemplo, tomar cuidado com a sacola que ela vai levar, né? Usar máscara, levar álcool gel, não ter muito contato físico com os feirantes, não ficar tocando muito nos alimentos, apontar só e pegar o alimento que ela for comprar. Enfim, ela não vai poder ficar fazendo aquela feira tradicional, sabe? Você vai pegando alimento, vai vendo, vai provando. Ela vai ter que ter um outro olhar e uma outra postura em relação à feira, né? E, assim, tendo esses cuidados todos, ela, quando chegar em casa, vai ter que fazer todo aquele processo de higienização que todos nós estamos, né? Já sabemos quase de cor, né? Vão ter que higienizar bem os alimentos, enfim, secar, guardar em saquinhos plásticos, né, que sejam limpos, estéreis e armazenados de uma maneira adequada. Agora, a exposição na feira, que eu acho que a pessoa tem que tomar realmente mais cuidado, né, assim, porque é uma exposição muito, muito direta, muito próxima, né, com feirante. Então, eu acho que essa relação muito próxima, a pessoa realmente vai ter que tomar um cuidado redobrado, né? Levando sua sacolinha, não pegando aquele bando de saquinho que você pegava antigamente na feira. Isso tudo, não sair provando tudo, né? Que feira é um lugar que dá vontade de você provar, né? E acho que isso é uma coisa verdade. Que realmente tomar um cuidado redobrado em relação a isso. O José Roberto contou que em São Paulo também está tendo feira livre normalmente, e aí ele pergunta se os produtos têm que serem higienizados exatamente como é feito no mercado, né? Com os produtos que você compra do mercado.
Eu acho que pode ter também até uma cobrança maior da pessoa que serve, não, que te serve, não ser a pessoa que lida com dinheiro, né? Então, Isso. essa conscientização que as pessoas estão tendo, a gente tem que cobrar de quem a gente está comprando para que a atitude seja disseminada, né? A partir da nossa cobrança, eles também vão mudar as suas atitudes, né? A gente, da mesma forma que a gente não deve ficar tocando também, como a Luciana falou, não ficar tocando. As pessoas gostam de tocar, né? Aperta a maçã, aperta a pera, mas não leva nenhuma. Então, acho que isso vai ser um aprendizado para todos, um aprendizado muito bacana, muito educativo mesmo. Isso que você falou agora, desculpa, Patrícia, é bem importante em relação ao dinheiro, né? Porque feira é um lugar que as pessoas não pagam muito com cartão, né? E então o dinheiro é um veículo, né? De você estar ali se contaminando. Porque várias pessoas pegam no dinheiro. Você não vai esterilizar, botar, borrificar álcool gel em cada nota que você pega, né? Isso não é um costume. Então, realmente, é um cuidado que tem que ter redobrado em relação à manipulação do dinheiro em si, da nota, né? Porque a nota é um veículo, né? De você se contaminar pelo corona, né? O que aconteceu em relação às feiras, que até no início teve uma recomendação que fossem, porque, por exemplo, as feiras são ao ar livre, diferente do mercado, que é fechado com ar-condicionado, né? Então, teria uma circulação de ar maior. Nas feiras, as feiras livres, os feirantes hoje em dia, muitos já têm a maquininha que aceita cartão, né? Mas uma recomendação até que alguém pontuou aqui pra gente é porque o nome dela tá como Galaxy, e aí a gente não tem como saber quem é a pessoa, que ela destacou que é importante não cheirar os alimentos, que as pessoas tinham esse hábito por causa para saber a maturação da fruta, né? Verdade. Também tem que tomar cuidado. Não dá para ficar cheirando alimento, não. Muito pelo contrário, né? É pior do que pegar. É pior do que pegar e cheirar o alimento. A Fabiola comenta aqui, ela perguntou em relação ao uso de própolis para a imunidade, qual que seria o cuidado? Se, assim como a vitamina D em excesso, ele tem alguma contraindicação a longo prazo? O própolis eu até posso falar. Eu gosto bastante do própolis, né? Ele é um bactericida, antifúngico, enfim, ele tem milhões de funções aí que ajudam bastante na imunidade, mas a gente tem que ter também cuidado com o uso, né? Pode causar algum tipo de reação alérgica, pode causar urticária, enfim, pode causar alguma reação realmente, o uso dele em excesso. E às vezes até na primeira vez que se usa, a pessoa às vezes não está acostumada e cursa com alguma reação, né? Mas de modo geral ele precisa ser visto individualmente, mas geralmente o própolis, né? O ideal é que seja um extrato sem álcool, se possível, extrato aquoso, para ser menos irritante, digamos, né, por conta desse álcool, mesmo que seja um álcool de cereais, que nem é tão irritante assim, mas a gente tenta cercar de todos os lados, né, para o melhor uso do própolis. E geralmente são poucas gotas, né? Eu acho que isso é melhor que a gente fale individualmente para cada pessoa, porque isso vai depender também até do tipo de alimentação. Se a pessoa já tem uma alimentação que ajuda bastante na imunidade, de repente ela não vai precisar de tanto própolis, né? O momento que ela vai utilizar pode ser logo de manhã cedinho ou pode ser antes de dormir, né? Então isso vai variando de acordo com o perfil de cada pessoa, mas eu acho que o própolis ele tem uma indicação bem interessante para a imunidade, mas a gente não pode esquecer do restante, né? A gente tem que lembrar de todo o restante, tanto da alimentação, quanto do sono, quanto das práticas meditativas, enfim, o gerenciamento do estresse. Eu acho que a imunidade ela não pode ser baseada só em um único ou dois elementos, né? É o contexto de vida, é um contexto dos hábitos saudáveis que a gente tem, que envolvem tudo isso que a gente veio falando até agora. Interessante. Visando uma vida mais saudável no futuro, se vocês tivessem que destacar, por exemplo, 5 pontos principais para as pessoas adotarem na rotina alimentar, o que cada uma de vocês destacaria?
Bem, eu destacaria primeiramente água de boa qualidade, água potável, água para beber, para cozinhar. E depois eu também destacaria um respeito aos grupos alimentares, né? Assim, a observância sobre a pirâmide alimentar, por exemplo, porque baseado numa pirâmide alimentar você consegue planejar a sua alimentação da sua família, né? Utilizando os grupos dos alimentos, os da base. Tem como é que se diz, uma frase, né, digamos assim, que as pessoas falam muito, né, e que o Hortifruti fez até trabalha muito lá, que são os 5 alimentos ao dia, né, são as 5 cores ao dia. Né? Então, eu acho bem interessante quando você consegue colocar 5 cores diferentes de alimentos no seu dia, variados. E assim, provavelmente você vai conseguir atingir as necessidades de vitaminas e minerais, porque você vai sair da monotonia alimentar. Então, quando você consegue incluir 5 cores de alimentos ao dia, sejam eles branco, que são branco, amarelo, alaranjado, o vermelho, o verde e o roxo, e equilibrar direito os grupos dos macronutrientes, né, que é o arroz, o feijão, as proteínas, sejam elas de origem animal ou de origem vegetal, e essas 5 cores sendo oferecidas sob forma de frutas e vegetais. Né? Então, você realmente consegue ali atender a demanda nutricional que uma alimentação exige, né? Eu complementaria dizendo que eu acho que a rotina é super importante, né? Acho que a gente viu isso agora, está vendo isso agora durante a pandemia, durante o isolamento social, o distanciamento social. A gente viu que criar uma rotina ou manter uma rotina mais ou menos semelhante ao que a gente tinha antes, isso faz parte também da saúde. Então, eu acho que para frente isso deve ser mantido, né? Como eu até tinha falado antes, eu acho que muitas coisas vão permanecer, como a questão do trabalho em home office. Então, as pessoas precisam se organizar. Então, acordar, meditar, fazer o café da manhã, em seguida preparar o almoço, então trabalhar e depois preparar o almoço. Eu acho que planejar o cardápio da semana, isso é fundamental para a gente ter saúde. A gente tem que comprar aquilo que a gente precisa durante a semana. Senão fica aquela compra aleatória, né, que aí você começa a entrar com as guloseimas todas, né, você não tem muito horário para comer. Então, assim, planejar o cardápio minimamente, almoço, jantar, e para poder fazer as compras de uma forma organizada, sabendo que às vezes os mercados estão demorando para entregar, né, se for o caso de continuar pedindo a entrega da compra em casa. Eu acho que, da mesma forma que a gente se organiza, né, para fazer um relatório para trabalho, a gente tem que ter essa organização dentro de casa. Então, eu acho que a rotina é super importante. Dentro dessa rotina, eu acho que a criação do horário também das refeições é importantíssima, para não acabar confundindo, né, o horário de trabalho com o horário de refeição, e aí você passa por cima do horário da refeição e faz um lanchinho qualquer, né, e assim você vai levando o seu dia até o final do dia, que você já está exausta, sem energia, né, e muitas vezes porque você não se alimentou direito, porque você ficou na base de pão, né, ficou na base de lanchinhos rápidos e o nutriente que você está precisando não entrou. Eu acho que essa questão também que a gente tem hoje em dia do maior tempo de uso de telas, né, que pode ser que permaneça depois desse período da pandemia, também acaba exaurindo um pouco a gente, né, deixa a gente mais cansado. Então, ter uma boa alimentação, ter uma boa hidratação também é bem interessante. E eu acho que, além disso, que eu poderia acrescentar aí a questão da sazonalidade, também da gente dar atenção para essa questão da sazonalidade e sustentabilidade. Eu acho que isso pode ser que gere um diferencial depois financeiro até mesmo nas compras das pessoas, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem períodos, né, de maior oferta de certos alimentos e que eles ficam mais baratos quando estão na safra
eles ficam mais nutritivos, eles têm uma qualidade melhor, qualidade nutricional melhor, mais saborosos também. E aí, no final, a gente tem uma economiazinha, né? Então, acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso, até porque isso também vai estar linkado, né, a uma maior sustentabilidade também, né? Além disso, a gente enfatizar aí produtores locais, enfim, tudo que a gente já foi falado em relação a isso, eu não vou repetir, mas eu acho que isso são assuntos interessantes aí para ficarem. Bem, eu destacaria o comer consciente. Eu acho que é perceber que se nutrir é um momento de afeto, de sintonia entre corpo, mente, sociedade e meio ambiente. É estar presente, é observar se aquilo faz bem ou mal ao corpo e à sociedade. A gente vive numa situação muito acelerada, né? Quase que contínua, né? Que desconecta a gente do que realmente é mais importante. Eu acho que no momento atual é de atenção plena, né, a tudo que a gente faz, a sociedade, ao modelo de produção, a cadeia alimentar. Eu acho que práticas, né, de meditativas, de mindful eating, são experiências que ajudam bastante a você ter essa consciência no se alimentar, né? Eu acho que isso é bastante importante agora nesse momento, e momentos posteriores também, esse comer consciente. Legal. A Daniela perguntou aqui como podemos identificar se a nossa imunidade está baixa, né? A gente falou tanto de imunidade, e aí ela queria saber como é que pode identificar se está baixa ou se está bom. Bom, é fácil até identificar uma baixa de imunidade, né? Porque você vai ter... Bom, o estresse baixa a imunidade, né? E muitas vezes você percebe que você está ficando resfriado, sai de um resfriado e daqui a pouco volta, cai em outro resfriado, aparece, se a pessoa sofre por exemplo, vírus da herpes, é um vírus que aparece na baixa imunidade, né? Então, tem alguns indícios que mostram, né, que são, né, na verdade, o aparecimento de pequenas doenças, né, ou grandes doenças. Mas, enfim, você fica doente com mais vezes, né? Então, a imunidade, uma boa imunidade, ela vai se demonstrar exatamente pela resistência às doenças. E existem exames que podem ser feitos? Larissa ia falar? Eu ia só complementar, desculpa, Milene. Eu acho que assim, um indício grande da baixa imunidade é quando a gente se sente muito cansado, né? Começa com um cansaço diferente. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue observar o nosso corpo, né, ter esse autoconhecimento, digamos assim, você percebe um cansaço que é diferente. E aí começa, às vezes, uma coriza, né, uma irritação no olho. Aí vai, acho que é isso. Em relação a... Você perguntou, Milene, desculpa. Não, eu tinha perguntado se, por exemplo, algum exame, se tem exames que poderiam apontar essa questão da imunidade. Eu acho que algum exame de sangue, né, poderia, da parte das células de defesa, né, mostra ali na série branca, né, que possa existir aí uma redução da imunidade, né. Mas eu acho que, de modo geral, é a clínica, né? Acho que os sintomas, né? Os sinais é que já gritam, né? E eu acho que as pessoas têm que ficar bem atentas em relação a essa questão da própria alimentação, né? Começou a sentir um sintomazinho diferente, rever a sua alimentação, né? O que pode estar faltando? Às vezes a gente não precisa desse conhecimento todo técnico, né? Claro que o conhecimento técnico ajuda e muito, né? Não é à toa que os nutricionistas estão aqui, né? Lógico que a gente está aqui, mas acho que as pessoas sabem que a alimentação adequada, a alimentação saudável, você tem minimamente como base legume, verdura e fruta. Então, sentiu que a imunidade está ali, né? Ou está um cansaço diferente, né? Só pensa, será que eu estou me alimentando com verdura? Tem fruta na minha alimentação? Tem legume? Então, pelo menos fazer esse checklistzinho básico, eu acho que já ajuda, né?
Estar atento, né, aos sinais do corpo, né? Isso. É o autoconhecimento, né? É importante a gente entender como é que a gente funciona. É verdade. Daniela comentou aqui sobre possível queda de cabelo. Assim, aí são outros, de repente, alguma consulta com um médico, né, um clínico, dermatologista, para poder avaliar. A Valdênia perguntou se vai ficar disponível, sim. A gente fez a transmissão ao vivo pelo Facebook, vai ficar lá, e depois a gente vai colocar no YouTube também, da Medibook. E todo mundo comentando aqui sobre a questão do equilíbrio, né, que vocês falaram, da alimentação, das práticas, atividades também, ou demais atividades que a gente pode fazer, e que isso é bem difícil de manter, né, principalmente nessa questão do confinamento domiciliar, mas que as pessoas gostaram muito e agradeceram todas as informações que vocês compartilharam. Queria agradecer a participação de todos que estão assistindo. Eu vi que o professor Jorge Biocchini, que é nosso coordenador de curso, também está assistindo aqui. E queria passar para vocês fazerem um encerramento, de repente, com alguma mensagem que vocês gostariam que ficasse, que fosse o final da nossa live, para poder ficar marcada na mente de quem está assistindo a gente. Uma coisa que eu vi bastante, que você comentou, que as pessoas estão falando muito, que realmente a gente tem que ter o equilíbrio, né, na alimentação, mas as pessoas acham difícil agora, nessa situação de confinamento, elas conseguirem ter esse equilíbrio todo, né? Eu acho que as pessoas têm que parar de se cobrar tanto, né? Assim, fica todo mundo também achando que tem que ficar o tempo todo comendo tudo certinho. Eu acho que não é bem assim, né? A pessoa tem que ter um autoconhecimento e entender quando ela está abusando, quando ela está exagerando e quando não está. Eu acho que o bom senso ele é fundamental para a pessoa conseguir ter boas práticas alimentares, né? Radicalismo não leva a lugar nenhum. Então, assim, a gente está falando aqui o que é importante para a saúde, para a imunidade. Óbvio que a gente está enfatizando, né, esses alimentos, mas ninguém precisa sair daqui achando que se não fizer isso a vida não vai dar certo. Não é bem assim, né? A gente precisa ter a cabeça mais aberta, né, assim, para poder conseguir seguir a vida, senão sem muitas exigências, sem muita cobrança, porque esse momento está um momento bastante já pesado para a maioria das pessoas. Então, eu acho que buscar o equilíbrio também nesse sentido, né, de não ficar muito exigente, né, com todas as situações, que aí a vida fica mais fácil, né? A gente precisa ter aquele mindset, né, de crescimento, de poder estar abrindo a cabeça para poder estar crescendo e vendo outras possibilidades. Perfeito. Eu faço as minhas palavras as da Lu, da Luciana. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Então tem o momento para a gente estar ali bem em cima da alimentação saudável, do sono, né, da atividade física, mas tem também ali 2 dias na semana, né, um fim de semana que a gente relaxa um pouco, né, que a gente fica tranquilo em relação ao horário de dormir, que a gente fica tranquilo de ficar o dia inteiro no sofá, né? Eu acho que é equilíbrio, né? E aí começou a semana, eu tô falando de semana e fim de semana porque é um pouco mais fácil, mas cada um diz, né, os dias melhores para si, para relaxar ou para seguir uma linha mais certinha de equilíbrio, né, de saúde, enfim. Eu acho que a questão é equilíbrio. Eu também, como, assim, para finalizar aqui, eu gostaria de chamar a atenção sobre as nossas escolhas, né? Sobre as escolhas que cada um de nós faz e fará daqui para frente, né? Sempre pensando em qual mundo eu quero para mim e não qual o mundo que terei. Não, porque o que terei é o que rolar, mas o que eu quero é o que eu escolho, né? Então, assim, a gente, baseado nessa autorresponsabilidade, eu deixo aqui isso na cabeça de cada um de vocês, essa indagação. Qual é o mundo que eu quero para mim?
e para todos, né? É verdade, muito bom, excelentes mensagens, muito bonitas. A gente já teve aqui o retorno de pessoas comentando, agradecendo, maravilhosas observações. E a Medbook agradece a disponibilidade de vocês e convida todos que estão assistindo a gente a acompanharem. A gente anuncia sempre no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no Facebook também, as lives que a gente realiza. Essa semana a gente vai ter mais uma na quinta-feira, ao vivo no Instagram com a doutora Mônica Azulay. É só conferir lá que tem todas as informações. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a você, Milena. A gente que agradece. A gente agradece a todas vocês, né? E obrigada a todos que assistiram. E a gente procurou responder todas as perguntas que a gente recebeu. Eventualmente, quem tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente por mensagem nas redes sociais, inbox, que a gente encaminha para as professoras e elas respondem a todos vocês. Muito obrigada. Uma boa tarde. Bom início de noite para todos. Muito obrigada para todos que assistiram. Obrigada, minhas colegas queridas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.